5 coisas para você fazer quando o seu MacBook parar de ligar. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas soluções de um defeito que mais assombra os donos de Mac. Eu sou o Douglas aqui da Fixtech, o maior centro de reparos de placa lógica de MacBooks do Rio de Janeiro, referência nacional, recebendo os equipamentos do Brasil inteiro. E hoje eu vou estar trazendo aí 5 dicas para que você consiga resolver esse tipo de problema sem sair de casa. São dicas muito simples que não oferecem nenhuma dificuldade ou perigo aí para você e o seu Mac. Para a gente começar, vamos falar primeiro do carregador, que se porventura ele não estiver carregando o seu Mac, em um determinado momento o seu Mac vai parar de ligar. Normalmente você vai perceber que a bateria só está baixando e não está recarregando, e em um belo momento ele vai parar de ligar. Em alguns Macs vai aparecer ali sinal de carregamento por um determinado tempo, mas se você, dependendo, deixar o seu Mac parado, muitas vezes você não vai ver esse símbolo pedindo a carga do Mac. Então é importante que até nos Macs mais modernos que tem esse indicador, que você observe também danos físicos. No USB-C, vê se não está quebrado, vê se não tem realmente nenhum dano ali no conector. Se o seu Mac utiliza MagSafe, pode ser que alguma sujeira, alguma barreira esteja impedindo que ele carregue o seu Mac. Então vale a pena você realizar uma limpeza tanto no conector do carregador quanto do Mac. E para fazer essa limpeza você pode usar simplesmente uma escova de dente ou um cotonete com álcool isopropílico, que ficou aí muito conhecido depois que veio a pandemia. Então você utilizando esse material para limpeza, muitas das vezes você pode fazer com que sim o seu Mac volte a funcionar. Mas se tiver muito dano, e normalmente, como eu falei, os carregadores acabam esquentando um pouco, você pode ter um tipo de derretimento ali nos contatos, fazendo com que ele realmente não funcione. Se for esse o caso, muitas das vezes simplesmente não vai ser nada com o seu Mac e sim com o seu carregador. E nesse caso dá para se trocar o cabo do carregador. Outra dica muito importante é que se você estiver utilizando qualquer USB no seu Mac, ele pode impedir que ele ligue corretamente. Muitas das vezes ele está ligando, mas você não está vendo, porque principalmente os Macs mais novos, você não tem tanto barulho, às vezes você não vai ter um som se tiver ali o chip T2, então você tem algumas dificuldades para identificar se o Mac está ligando em si. Então se tiver algum tipo de dispositivo USB, principalmente HD externo, desligue, desconecte do seu Mac e tente ligar novamente. A minha terceira dica é um reset. Os resets fazem com que alguns chips do Mac voltem a funcionar do padrão de fábrica, de quando você compra o seu Mac. Esse tipo de reset não faz com que você perda nenhum dado, então você pode fazer esse reset sem problema nenhum. Esse primeiro é o reset do SMC. O SMC é o gestor de energia do Mac. Ele, além de controlar se está tudo funcionando corretamente, se as tensões estão da forma correta, ele tem várias configurações de liga e desliga que ficam armazenadas nele, e se porventura tiver algum tipo de bug, alguma coisa ali que não está funcionando corretamente, que muitas vezes pode ser temporário, você resetando ele, você faz com que o seu Mac volte a ligar. Esse reset é muito parecido até com que você tirar a bateria do seu Mac. É basicamente esse corte que esse reset vai estar fazendo, vai cortar por completo a alimentação do seu Mac, fazendo ali um reset eficaz para resolver a maioria dos problemas de ligamento, se não tiver algum defeito na placa. Para você fazer esse reset é muito simples. Pressiona ao mesmo tempo Ctrl, Option, Shift Power por 7 segundos. Pode até passar um pouco, mas não seja menos do que 7 segundos. Fazendo isso, você vai soltar os botões e tentar ligar o seu Mac novamente. Se ele ligar, maravilha, analisa o comportamento dele. Se ficar funcionando dias após dias, simplesmente foi um erro, foi um bug aí, nada demais. Agora, se voltar a parar de funcionar depois de alguns dias, pode ser que você tenha um problema sério ali, algum problema já no chip do SMC, ou às vezes alguma oxidação, alguma coisa do tipo. Então já faça o backup, já se prepara ali, porque pode ser que seu Mac pare de funcionar. Se você conseguir, já busque o reparo antes de você voltar a usar com plenitude, mas já garanta um backup. Principalmente aí se você já tiver um Mac aí mais novo, que o SSD é soldado na placa, então garanta aí o seu backup para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. A quarta dica também é um reset, que vai resetar a PRAM ou NVRAM, dependendo do seu Mac, que basicamente é o chip que armazena algumas configurações básicas do Mac. Por exemplo, volume, controle da iluminação, N controles e ajustes você tem salvo nesse chip. Então, dependendo do que esteja ali de configuração, você pode ter a impressão que seu Mac não está ligando. Por exemplo, se o seu Mac não eliminar a tela, você pode simplesmente ter a ilusão que ele não está ligando.
Isso é muito comum realmente nos Macs mais novos, porque a partir de 2015 a Apple colocou um recurso de Smart nos coolers que impedem eles, previnem eles de ligarem à toa. Ou seja, quando você liga o Mac, o cooler não liga imediatamente, como nas versões anteriores. Isso confundiu muita gente quando veio, porque às vezes você pensava ali que o Mac realmente não estava ligando. Até técnicos que consertam placa se confundiam no início, quando veio a primeira 2015 dessa forma que o cooler não ligava. Muitos técnicos se baseavam ali no cooler ligando, né, rodando, para indicar que o Mac voltou a ligar. E simplesmente não viu o cooler, achava que o Mac não estava ligando. Então, qualquer um pode cair nessa cilada. Esse reset vai fazer com que todas as configurações do chip PRAM ou NVRAM volte à configuração de fábrica e você também não perde nada, pode fazer com tranquilidade. Para você fazer esse reset, também é muito simples. Você vai pressionar ao mesmo tempo Option, Command, PR e vai apertar o Power. Às vezes você tem que dar um jeitinho ali com o dedo, mas você consegue. Fazendo isso, você vai soltar o botão Power, ele vai tentar ligar. Se você ver a maçã ou escutar aquele sonzinho de piano, uma vez, mantenha ele pressionado até você ouvir a segunda vez e soltar. Se você tiver no Mac que não está ali apresentando o som do piano, mas apresentou a maçã, veio a primeira maçã, permanece até ela apagar. Veio a segunda maçã, solta todos os botões e vê se o Mac vai iniciar normalmente. Se você conseguir ter esse efeito, muito provavelmente o Mac vai funcionar normalmente. Grande maioria dos casos do chip PRAM e NVRAM, se resetar e funcionar, vai funcionar plenamente. Mas vale a mesma ressalva aí do chip de SMC, o gestor de energia, porque se tiver qualquer tipo de alteração, se toda hora que tiver que fazer reset, certamente seu Mac vai parar de funcionar. Mas, como eu falei, no chip PRAM, normalmente isso não acontece. Se funcionar aí, você já pode ficar meio que despreocupado. E por último, é muito importante a gente saber se realmente o Mac está ligado. Como eu falei, de 2015 para frente, nós temos esse recurso de Smart. Então, às vezes, você está com o Mac ligado, funcionando, mas você não está percebendo. Qual a melhor forma de você saber se o Mac está ligado? Se você tiver um pendrive daqueles que tem alguma luz, ou qualquer dispositivo que tenha luz, você pode colocar ali e ver se vai estar energizando, principalmente piscando. Pendrive você colocou, dependendo do estado da placa, ele pode acender, mas se ele piscar, você sabe que o Mac está funcionando perfeitamente. Um monitor externo, você pode tentar esse teste, que muitas das vezes você não está tendo imagem no display. E uma coisa também é colocar uma lanterna aqui na maçã, se o seu Mac tiver a iluminação aqui da maçã. Se ele não tiver, que nem esse aqui, ó, prateado, você não vai conseguir colocar a lanterna atrás. Você pode botar na frente, tentar de alguma forma. O que isso vai fazer? Se porventura o seu Mac tiver com um problema de backlight, que é a luz de fundo do display, você vai conseguir ver imagens. Isso por quê? Para que você consiga ver uma imagem no display, você tem que ter a imagem sendo formada e uma iluminação de fundo. Você não controla a iluminação, se você quer muita luz ou pouca luz no seu Mac? Basicamente isso. Pensa em zerar essa luz, inclusive você consegue. Você vai ver basicamente sombras. E em alguns casos é meio difícil você ver. Agora, quando você coloca uma lanterna tanto na frente quanto atrás, você já percebe algumas imagens. Normalmente, quando isso acontece, é um defeito na placa lógica no setor de backlight. Nos notebooks a gente tinha a situação de ser o display, mas na Apple o setor de backlight, o setor que joga a energia para iluminar a tela, fica na placa lógica. Na maioria das vezes é um reparo simples na placa lógica, nada do outro mundo. A não ser se você leve numa autorizada, que vão querer trocar a placa inteira e já viu, é um evento. Mas é possível sim o reparo da placa na grande maioria das vezes. Poucos casos nesse sentido que não tem reparo. E muitas vezes tem a ver com contato com líquido, então é meio imprevisível. Mas na maioria das vezes tem reparo. Bom, eu espero ter conseguido ajudar você e que o seu Mac tenha voltado aí a funcionar. Se voltou, já dá uma ajudinha, dá um like, se inscreve aqui no canal. E se porventura não voltou a funcionar, muito provavelmente é um defeito na placa lógica. Mas para validar, já é interessante que um técnico analise o seu Mac. Se você quiser enviar ele para a gente, nós recebemos do Brasil inteiro via Correios ou qualquer outra transportadora. Nós também buscamos em alguns bairros aqui do Rio de Janeiro e temos 3 unidades no Rio de Janeiro. Então você pode ou trazer ou solicitar ali o recolhimento ou enviar para a gente. O diagnóstico é completamente gratuito, sem compromisso, principalmente para você ter a liberdade de ver ali se o seu Mac compensa ou não o reparo. Mas de qualquer forma você vai sair bem informado, sabendo se é um defeito na placa lógica, o setor, o que está acontecendo ali mais ou menos,
E aprovando o serviço, vai receber bastante fotos, vídeos do andamento aí do reparo, do processo inteiro, e vai estar sempre muito bem informado. Então, independente se você não estiver no Rio de Janeiro, informação é a nossa prioridade. Você sempre vai estar recebendo aí bastante notificação, que isso agrega muito na qualidade do serviço. Não adianta nada ter qualidade no serviço e o dono não estar informado, né? Então a gente trabalha bastante aí nesses dois patamares. A gente sempre tem uma qualidade muito grande no nosso serviço, mas mantendo sempre muito bem informado, principalmente aí quem está distante, né, e não tem como estar ali interagindo fisicamente na assistência. Então a gente se preocupa bastante. Então, se quiser validar, manda aí pra gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.